Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas revisões dos estudos para concursos. Eu faço as minhas revisões sempre no final de semana, ou no sábado ou no domingo, dependendo do final de semana eu faço nos dois de manhã ou então eu faço só em um dia. Hoje é sábado, dia 16 de setembro e eu vou fazer a minha revisão hoje com base no que eu estudei ao longo da semana, que foi basicamente LOAS, Estatuto da Pessoa Idosa, e eu estudei também Serviço Social e Interdisciplinaridade. Então, eu vou fazer exercícios sobre esses três assuntos hoje. Para quem está acompanhando essa maratona de estudos, sabe que no vídeo passado eu contei que eu assinei uma plataforma que é o Que Concursos, que é um site de vários exercícios de Enem, de concursos, enfim, tem muitos exercícios lá de vários assuntos. E aí, eu vou começar a fazer a minha revisão por esse site, porque eu assinei, né? Mas antes, quando eu não tinha nenhuma assinatura relacionada a isso, eu usava o site Estude Grátis, que é um site também voltado a exercícios de concurso, enfim, de várias temáticas, e ele é ilimitado, esse que é o bom, entendeu? Você não precisa pagar para acessar, você pode fazer quantas questões você quiser, e era ótimo. Só que agora que eu assinei o Que Concursos, eu vou fazer as minhas revisões justamente por eles, e eu vou mostrar aqui para vocês como que eu monto a minha grade de revisões. Então, abrindo o site do Que Concursos, essa daqui é o meu painel da minha conta. Como vocês podem ver, eu não fiz nenhuma questão ainda, porque hoje é dia de revisão, então eu já vou começar fazendo as revisões. E aí, como eu falei pra vocês, eu vou entrar aqui na parte de questões, porque a gente vai procurar questões sobre os assuntos que eu estudei durante a semana, que foi Serviço Social e Interdisciplinaridade, LOAS e também Estatuto da Pessoa Idosa. Então, eu vou começar por Serviço Social, Interdisciplinaridade e LOAS, porque tá na mesma parte da disciplina, então fica mais fácil de achar e já fazer um simulado desse. Então, aqui na disciplina, eu vou colocar Serviço Social e no assunto eu vou colocar tanto Interdisciplinaridade quanto LOAS. Opa! Que é a lei orgânica, né, da assistência social. E também vou marcar aqui questões não resolvidas, porque sempre quando eu vou estudar esse conteúdo, seja pela primeira vez ou seja depois de um tempinho, eu faço exercícios naquele dia. Hoje, como é revisão, eu tenho que selecionar as questões que eu ainda não fiz sobre aquele tema, né, obviamente. Depois de ajustar todos os meus filtros, eu clico em filtrar e ele vai selecionar todas as questões que tem dentro do site sobre os assuntos que eu selecionei. E ele achou 4.781 questões, gente. Olha o tanto de questão. Aí eu vou descer aqui mais um pouquinho e vou clicar em gerar simulado. Aí eu sempre coloco no nome do simulado, entre parênteses, geral, que quer dizer que são assuntos, né, que são exercícios de várias bancas. Quando eu acho exercício só da banca que eu vou prestar a próxima prova, né, de concurso, aí eu coloco entre parênteses o nome da banca. Mas como essa daqui vai selecionar várias questões de diferentes bancas, eu coloco geral entre parênteses. E aí eu também coloco o conteúdo que vai estar aqui dentro, né? Então, que vai ser LOAS e interdisciplinaridade. Aí dá para você selecionar a quantidade de questões e eu vou colocar 30 questões. E eu não gosto de colocar tempo. Aí ele vai criar o simulado. E aqui já está o nosso simulado prontinho para a gente fazer. Clicando nele, vai aparecer como se fosse uma prova mesmo. E aí você vai fazendo as questões e pulando até finalizar. Quando finalizar, ele vai te dar uma nota de acordo com a quantidade de acertos que você fez. Ó, esse daqui foi o resultado do meu simulado, nota 70. Caiu algumas coisas que eu não tinha visto. Então, eu não entendi muito bem, porque eu usei os filtros, né? Mas, enfim, no geral, fui ok. Claro que eu preciso melhorar. Mas essa foi a revisão de hoje. Eu vou fazer revisão também de outros assuntos mais separados, para ver quanto que eu tô acertando e errando de interdisciplinaridade e de LOAS. Então, eu já tenho um caderno aqui geral de LOAS que eu ainda não fiz, com 25 questões que eu vou fazer. E também eu tenho que fazer um caderno só voltado à interdisciplinaridade,
Fazendo os cadernos separados, eu acho que é legal também, porque você consegue ver em cada matéria se você tá indo bem ou não. Então, agora na revisão, eu vou fazer esse caderno aqui do LOAS, que tem 25 questões, e vou montar um caderno de 20 questões sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, que eu estudei essa semana também. E uma coisa muito legal é que depois que você faz o simulado, eles te mostram as estatísticas. Então, eles falam a nota, o total é 100, né? O tanto de acertos, o total de questões, o total de erros, e ele dá a porcentagem também dos seus erros e dos seus acertos. Então, ficou em 70%. É muito legal porque assim você consegue ter uma noção geral sobre os exercícios e o conteúdo que você fez. Embaixo tem todas as alternativas que você fez, dá pra ver a errada, dá pra ver o porquê que essa questão tá errada, qual era a questão certa, bem legal. E pra finalizar minha revisão, depois que eu faço bastante exercícios, tipo assim, uns 50, bastante mesmo, eu pego esse meu caderninho aqui, que é o meu caderno de resumos, que eu venho anotando, assim, o resumo de algumas coisas, de alguns assuntos. Então, tem resumo da LOAS, tem resumo de língua portuguesa, enfim, é o meu caderninho de resumos. Eu venho aqui e dou uma lida pra ter o conteúdo fresco na memória. Esse conteúdo aqui desse caderno eu sempre faço conforme eu vou estudando, então eu já tenho ele pronto quando é o dia de revisão, o que ajuda bastante. Mas, claro, tem muitos conteúdos, então eu preciso acrescentar mais conteúdos nele. Mas é muito bom você ter um caderninho que você abre e vai vendo ali os pontos principais mesmo dos assuntos que vai cair na sua prova. Então, ele ajuda bastante. E aí, depois eu sempre dou uma passada aqui, dou uma lida em todos os conteúdos e principalmente nos conteúdos que eu estou revisando no momento. Outra coisa que eu faço também é que, conforme eu vou fazendo as questões, é claro que a gente sempre vai errar. E aí eu vejo as que eu errei e vejo se é importante anotar no caderno alguma informação, alguma coisa que eu achei que pode cair na minha futura prova e que eu errei. E aqui no final da minha revisão, ao todo, só hoje eu fiz 131 questões, tanto de LOAS, quanto de interdisciplinaridade, quanto de Estatuto da Pessoa Idosa, e ainda fiz umas questões de português da própria banca também, que eu achei. Então, assim, vale a pena fazer muitas questões, porque é isso, só fazendo questões que vai ajudar a fixar o conteúdo sempre na nossa mente. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui como que vocês fazem a revisão de vocês. Pra mim, é esse jeito que funciona. E, claro, o mais importante do que tá revisando é tá revisando sempre os assuntos que mais caem a cada final de semana, a cada 15 dias. Depende muito do tempo que você tem pra estudar ainda. Eu ainda tenho uns 40 e poucos dias desde o dia que eu tô gravando esse vídeo, então eu consigo ver ele com um pouquinho menos de frequência. Mas quando eu estiver mais perto da prova, uns 15 dias, eu quero ver eles toda semana, principalmente os conteúdos que eu sei que vai cair ao menos uma questão, que é LOAS, ECA, Código de Ética, enfim, alguns conteúdos mais básicos, né? E é assim que funciona pra mim. Fazer exercícios é muito importante, porque você vai conhecendo as formas, não só das bancas pedirem um assunto, mas em como o próprio assunto é abordado. Então, você consegue gravar bastante, fazendo muitas questões sobre aquele assunto, entendeu? Então, tem algumas coisas que você consegue até perceber como pode dizer? Tipo assim, perceber a sequência, sabe? Enfim, tem algumas coisas que são bem básicas, que só fazendo muitas questões você vai conhecendo como elas são abordadas, né, as temáticas, e vai vendo também qual é mais ou menos o que cai geralmente sobre aquele assunto, porque por mais que tenham diversas bancas de concurso, os assuntos são os mesmos, então vai se repetir as formas de abordar aquele assunto. Entendeu? Então, eu sugiro bastante que vocês façam bastante questões. E, bom, se vocês tiverem condições de comprar o que concursos, eu acho que vale muito a pena. Eu falei isso lá no vlog de estudos, né? Dei um feedback melhor, mas eu acho que tá bem legal. Tá me ajudando bastante. E, bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui como que vocês fazem as revisões de vocês, que eu pego umas dicas também. Deixa um comentário, se inscreve aí no canal, deixa o like também, que eu sei que vocês esquecem. E me segue lá no Instagram, que é @Julie12Larissa. Um beijo e até o próximo vídeo.